Olá, oitavo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Estamos voltando para mais uma aula de geografia, hoje uma aula no sabadão, vocês foram premiados, uma aula de reposição, parabéns, né, pelo belo presente que vocês estão ganhando aí. E vou fazer a correção de alguns exercícios, lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 9, o último capítulo da apostila, que fala sobre a geopolítica do continente africano. Tá? Dentro dessa geopolítica do continente africano, nós destacamos vários pontos, né, sobre aspectos geográficos da África, por exemplo, né, a sua localização é banhada aí, por importantes oceanos, né, como eu disse, o Atlântico e o Índico, que acabam criando a possibilidade de conexões com vastas regiões do mundo. Né? Essas conexões são ampliadas, né? Por conta também de ser banhado pelo Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar de Aden, né? Que são importantes rotas comerciais marítimas aí desde o período das grandes navegações, tá bom? Falei sobre a diversidade climática também da África. Falei da importância, por exemplo, do Canal de Suez, um dos mais importantes da história da humanidade, né? Foi construído no século XIX e está lá na Península do Sinai, que pertence ao Egito e que já, obviamente, foi palco de vários conflitos armados, sobretudo no século XX, tá? Ele conecta o Mar Mediterrâneo aí ao Mar Vermelho, também uma importante rota comercial, tá? E até falei, né? Até lembrei vocês, isso tudo a gente contextualizando os conflitos ali na África, que essa rota, né, do Canal de Suez, ela vem sendo abalada nos últimos tempos em termos de segurança pela presença, né, no chifre da África ali da Somália, né, e os piratas somalis aí que sequestram muitos navios, né, e procuram trocar esses navios, né, por resgates, por somas, né, dinheiro informal esse que sustenta em grande parte a economia da Somália, um dos países com a economia mais informal do mundo. Né? E aí essa geopolítica do chifre da África acaba limitando muito o comércio, rota marítima hoje em dia pelo Canal de Suez. Tá? Falei também sobre esse aspecto geográfico, que, né, isso tudo leva a conflitos, né, relações conflituosas e não conflituosas, vamos dizer assim. Né? Falei do Estreito de Gibraltar, né, que é a porta de entrada no Mar Mediterrâneo ali, fica próximo da Espanha, né, fica só 23 quilômetros. Tá? E aí, a partir desse panorama, né, eu dividi a África sobre o aspecto de várias regiões para vocês e falamos um pouco de cada uma dessas regiões, né, para então depois começarmos a traçar aí os vários pontos de tensão, os focos de tensão presentes nesse continente. Bom, e agora nós vamos fazer então a correção desses exercícios, beleza? Qualquer coisa, como todos sabem, sempre estou à disposição, não deixem de me procurar, não deixem dúvidas acumuladas aí, tá bom? Só me procurar. Vamos embora então, deixa eu selecionar aqui meu lapisinho, não sei se eu vou precisar dele para dar uma rabiscada, mas vou dar uma assinatura para vocês aqui, porque essa assinatura vale muito dinheiro, só por isso. Vamos lá então. Olha a questão 1. Os mapas a seguir apresentam diferenças nas fronteiras políticas e étnicas da África. Então tem um mapa com a divisão étnica, que é uma porrada, e a divisão política aí, que são propriamente os estados, né, os países como a gente conhece hoje. Comente, deixa eu subir aqui. Comente a divisão política e étnica relacionando-a com a Conferência de Berlim. Pessoal, a atual divisão política da África, né, que se configurou após o seu processo de descolonização, né, que se desenrolou entre as décadas de 1940 e 1970, né, no decorrer do século XIX, os países africanos foram dominados pelo chamado aí imperialismo europeu. Tá? Acontece que a Inglaterra, França,
Bélgica, Alemanha e a Itália formalizaram a divisão do continente africano entre si, na chamada Conferência de Berlim, que foi realizada em 1885. Tá? Essa partilha arbitrária, tá, da África foi responsável pela reunião de etnias que eram rivais em um mesmo território e pela separação de povos de mesma origem em colônias distintas. Olha que confusão, né? Então, assim, após conquistar a independência, os países africanos mantiveram as fronteiras que foram delineadas, que foram escolhidas, traçadas pelos países europeus. Né? E isso vai dar origem a muitos problemas que nós temos na África. Então percebam que o mapa da divisão política atual da África não acompanhou necessariamente as divisões étnicas. Muitas etnias foram separadas e outras foram colocadas juntas sobre o mesmo território, sobre o mesmo estado, e elas sempre foram inimigas históricas. E isso, claro, vai ser palco também para diversos focos de tensão presentes no continente africano. Tá? Vamos ver a 2. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Vou ter que sair agora. Né? Vou para cá. Deixa eu puxar isso aqui. Olha que bela imagem, né? Caracterize o neocolonialismo europeu na África. Então, olha essas belas imagens, né? Olha aqui o pezinho do cara, né? De uma ponta a outra na África. Aqui nós temos aqui como se fosse a imagem de uma cobra, né? Mas aqui o imperialismo, os impérios, né? Dominando aí, aparecem as tribos africanas. O que a gente pode falar né? Do neocolonialismo? Aí nós temos que pensar que neocolonialismo é a mesma coisa de imperialismo, né? Caracterizou-se pelo expansionismo econômico e territorial a partir do século XIX das potências europeias, né? Além dos Estados Unidos e Japão, sobre a África, a América e a Ásia, tá bom? Isso é o que nós chamamos de neocolonialismo. A disputa pela África entre as principais economias da Europa, ela é apontada aí como uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Olha que doideira. No contexto da Segunda Revolução Industrial, os países industrializados, eles buscavam o quê? Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, novos territórios para investimento de capital, e fez com que despertasse o interesse desses países europeus pelo continente africano. E além disso, claro, havia um enorme interesse dos países europeus em escoar o excedente demográfico, ou seja, o excedente populacional para as colônias, né? Tirar um bocado de gente da Europa e colocar aí nas colônias. E aí eles começaram esse processo de imperialismo e de dominação do continente africano. Uma sacanagem, né? Convenhamos. Vamos lá, mais uma. Agora eu posso colocar isso aqui. Voltar a imagem. Bom, 3. Explique o motivo de grande parte dos países africanos alcançarem a independência no final da Segunda Guerra Mundial. Por que os países conseguiram ir ao final da Segunda Guerra Mundial? Aí nós temos que pensar que, após o término da Segunda Guerra Mundial, os países que venceram o conflito comandaram uma reorganização, nós já estudamos isso, de poderes, na verdade, no mundo. Nesse contexto, marcado aí por esse período que é chamado de Guerra Fria, né, a África e a Ásia, dominadas pelo imperialismo europeu, elas começaram a conquistar a sua independência, tá? Enquanto os impérios coloniais europeus, eles iam ruindo na segunda metade do século XX. Os impérios iam se desfazendo ao mesmo tempo que vários locais começaram a ter a sua independência na África, tá? Esse processo que nós chamamos de descolonização, tá? Após a Segunda Guerra, ele pode ser explicado por muitos fatores, tá bom? O enfraquecimento da Europa,
né, economicamente arrasada pelas batalhas, né, travadas lá durante a Segunda Guerra Mundial. Financiamento por parte dos processos de independência, né, pelas potências da Guerra Fria, né, ou seja, Estados Unidos e a União Soviética disputando a área de influência, eles acabam financiando aí a independência de vários lugares da África, tá bom? As principais colônias aí, belgas, francesas, holandesas e inglesas lutaram ao lado das suas metrópoles, né, durante a guerra, olha só, né, contra o chamado eixo, né, e a favor da democracia e da liberdade. Então, olha como que isso ficou dúbio, né? No entanto, elas continuavam submetidas ao poder dos europeus, tá? É uma contradição que acabou inspirando aí a busca pela própria liberdade. Então, olha só, essas colônias aí lutaram com esses países a favor da liberdade da Europa, né, por conta do eixo, né, contra a Itália, o fascismo da Itália, o nazismo na Alemanha e o imperialismo japonês. Então, esses países que eram colônias, eles não estavam com liberdade. Eles lutaram a favor da liberdade e isso acabou inspirando eles a conseguirem a sua liberdade, a sua independência, tá? Nessas batalhas, né, os povos colonizados, eles acabaram aprendendo, né, estratégias militares que foram muito utilizadas nessas lutas emancipacionistas, né, de independência. Eles aprenderam a lutar lá na Segunda Guerra Mundial, então eles vão lutar aqui no nosso próprio território para conseguir a nossa liberdade, tá? Além disso, também após o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a formação da ONU, né, que na sua carta de criação, olha só, ela tem lá dizendo o direito à autodeterminação dos povos, né? Ou seja, que os povos têm e devem ter a sua soberania. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Uma correção bem rapidinha aí, uma aula bem curtinha, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de todos vocês. Não deixem de me procurar. Tchauzinho e até semana que vem. Muito obrigado.